Assista agora a AMA do dia 9 de abril de 2026 do Projeto Vitra. Então, boa noite, boa noite, gente da Vitra, boa noite, família Vitra. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez junto com vocês para fazermos desta AMA mais um encontro de reflexão, de partilha de informação sobre o mundo cripto, sobre o Projeto Vitra, sobre especialmente o Bitcoin, porque o Bitcoin que acaba por puxar ou para cima ou para baixo todo o mundo cripto. E, portanto, o Bitcoin é o farol que nos conduz ao mundo cripto. E o Bitcoin, claro, que não é imune de forma nenhuma ao caos geopolítico em que estamos lançados neste momento, né? Fruto e consequência desta guerra nefasta. Todas as guerras são nefastas. Nenhuma guerra é boa para ninguém. Acaba ceifando vidas, enfim, e quando o ser humano chega neste ponto extremo, é porque nada mais resultou. Então, infelizmente, há mais uma guerra, e esta agora afeta de forma violenta, explosiva, todos os mercados financeiros, porque no Golfo Pérsico existe o extremo de Hormuz, por onde saem mais de 20, 25% de toda a produção de petróleo do mundo, sobretudo ali na Península Arábica, né, dos países árabes, que são produtores de petróleo, e o Irã também. Aquele estreito, portanto, é um gargalo, é uma porta de saída de toda aquela produção de petróleo. E se o petróleo não sai por ali, os petroleiros ficam impedidos de transportar o petróleo. É claro que a oferta acaba por ser drasticamente reduzida e isso acarreta necessariamente o aumento do preço do petróleo. E aumentando o preço do petróleo, já bateu $115, desceu um pouquinho ontem, com o anúncio de uma trégua, de um cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã. Com isso o preço baixou, mas hoje já voltou a beirar os $100 de novo, né? Então, toda essa situação geopolítica acaba por influenciar decisivamente, inexoravelmente, o que se passa no mundo cripto. Portanto, as criptomoedas não são imunes a essa situação. E muitas vezes eu vejo muitas análises gráficas de supostos analistas, especialistas, experts, influencers, youtubers, fazerem análise gráfica e esquecendo, pura e simplesmente, o contexto geopolítico. Como se um gráfico de um qualquer ativo, seja de ações, seja de criptomoedas, não fosse mais do que um reflexo daquilo que se passa no tabuleiro xadrez da geopolítica mundial. Então, vejo às vezes que é uma perfeita ingenuidade para não chamar outra coisa, não quer chamar de burrice, não é? Essas pessoas que só se preocupam em pullbacks, enfim, em velas de alta, em linhas de alta, de baixa, sem se preocuparem e sem compreenderem que, no fundo, os gráficos e o comportamento do Bitcoin, as criptomoedas, mais não são do que o reflexo daquilo que se passa na política, na economia mundial. E o que se passa neste momento com esta guerra reflete-se necessariamente e de forma direta, muito impactante nos mercados financeiros e no mercado cripto. Então, o que estamos assistindo neste momento mais não é do que, portanto, realmente um caos político, geopolítico, com toda esta indecisão. Boa noite, Ilmar Marques de Souza. Seja bem-vindo à nossa AMA também. É sempre bom ver gente que reaparece, gente nova que chega por cá. Isso é muito gratificante. Ver que, apesar de esta guerra, era só o que nos faltava agora, era uma guerra no Médio Oriente, era só o que estava faltando. Já tínhamos a guerra da Rússia-Ucrânia, né, que abalou também os mercados. Já tínhamos a guerra tarifária do Trump, que também derrubou os mercados, fez o Bitcoin cair abruptamente, sem avisar, para $60 mil.
quando bateu fundo, em 6 de fevereiro, e agora, como se tudo isso não bastasse, ainda temos mais uma guerra justamente nos países do Médio Oriente, que são os principais produtores de petróleo do mundo. Então, era só o que nos faltava. Mas, muito curiosamente, e deixem-me dizer-vos, e esta é a minha opinião, vale o que vale, é a minha visão, esta guerra vem mostrar toda a força do Bitcoin. Porquê? Já disse isso em outras amas, está registrado e quero que fique registrado de novo, porque enquanto os outros mercados, o mercado de ações, caiu abruptamente, o ouro, quem diria o ouro, o ativo reserva de milhares de anos, 5.000 anos, sendo a referência, sendo a reserva de valor o ouro, durante este conflito o ouro já caiu cerca de 20%. Os índices Nasdaq e S&P 500 já caíram de 12% a 20% também. Já estão recuperando agora. E o Bitcoin, desde que este conflito começou, se valorizou. Incrível. E o Bitcoin, em relação ao ouro, desde o início do conflito, se valorizou, o Bitcoin se valorizou em relação ao ouro cerca de 20%. Ou seja, toda esta catástrofe, toda esta guerra, volto a dizer, guerras não são boas nunca em nenhuma parte do mundo, mas esta guerra vem mostrar o potencial do mundo cripto, o potencial do Bitcoin como reserva de valor. Quanto o ouro cai e caiu, as ações caíram e caem, o Bitcoin perfumou muito bem. E isso está apanhando muita gente de surpresa, está deixando muita gente do mundo cripto atordoada, sem entender o que se passa. E nós aqui na Vitra, e eu particularmente, sou muito calmo, muito, muito tranquilo, muito relaxado mesmo, porque eu sei justamente o que está acontecendo. E vejam o seguinte, o Bitcoin bateu 60 mil dólares, fez o seu fundo em 6 de fevereiro, e hoje já bateu há 2 horas atrás 73 mil dólares. Bitcoin bateu há 2 horas atrás 73 mil dólares nos quebrados. E isso ao contrário de outros ativos dos mercados financeiros que estão derretendo. Então, se em plena guerra, vocês pensem um pouquinho comigo, se em plena guerra, quando, por exemplo, o índice Nasdaq caiu há 2 dias cerca de 2%, a S&P 500 caiu 1,8%, normal seria, porque em condições normais, o Bitcoin cair de 10% a 20%, porque era assim que acontecia sempre. Quando o índice de ações, as ações das Big Techs e o índice caía cerca de 2%, Nasdaq sobretudo, as ações de tecnologia, onde estão cotadas as 7 magníficas, Google, Tesla, Nvidia, Meta e por aí vai. Portanto, quando esse índice caía 2%, portanto, o Bitcoin caía no mínimo 10, 12, 15, 20%. E isto não aconteceu agora. E muita gente está sem entender o porquê. E eu digo, venham assistir aqui às nossas amas na Vitra, que vão entender o porquê. Os outros ativos estarem caindo, os mercados financeiros estarem caindo, o índice de bolsas como Nasdaq, S&P 500 caindo, desde o início do conflito o ouro desvalorizou 20% e o Bitcoin desde o início do conflito se valorizou em relação ao ouro 20%. E muita gente está completamente perdida neste caos. Muita gente. Então o que se passa em todo o mundo cripto, se passa aqui na Vitra também. A gente vendeu, foi embora, não acredita mais no mundo cripto, não tem mais paciência para isto, porque isto não é para todos realmente, e aí confesso que não é para todos. Eu já vos disse várias vezes que o mundo cripto é darwinista, só sobrevivem realmente os mais fortes, os mais fracos ficam pelo caminho, e por isso é que nós vemos nas nossas amas, já temos amas com mais de 100 pessoas e agora estamos com pouca gente, porque é reflexo exatamente do que se passa nos mercados. Esse desânimo. Mas vejam, entretanto, que no CMC, ou seja, no CoinMarketCap, vejam, por exemplo, em quanto é que está hoje o índice do medo e ganância.
Vocês já repararam nisso? Há 2 ou 3 semanas atrás chegou a bater 5, 7. Ou seja, em cada 100 investidores, 95 estava com medo. Em cada 100 investidores, 93 estava com medo. Hoje, eu reparei agora há pouquinho, fui analisar, mas se alguém, se tiver a possibilidade, eu até peço que coloquem aqui um print do CMC. Hoje está em 45, ou seja, até vou colocar aqui, que eu também printei, mas não estava a conseguir, porque a internet é um pouquinho lenta, mas consegui agora exatamente às 21 horas e 9 minutos. Vejam em quanto é que está neste momento. Em 45. Em 45. Deixem eu vos colocar aqui para que a gente parta aqui de dados concretos. Olha, repito, há 1 ou 2 semanas atrás, este índice que mede o medo dos investidores estava em medo extremo. Chegou a estar muito tempo em 10, em 12, em 15. Chegou a bater 5, eu nunca tinha visto. Confesso que nunca tinha visto. Nem no tempo da pandemia o medo tinha ficado tão extremado. Este índice estava tão baixo. Bateu 5, 6, 7 há 2, 3 semanas atrás. Hoje já está em 45, ou seja, as pessoas aos pouquinhos já estão a perder o medo. Atenção a esse detalhe, as pessoas, os investidores do mundo cripto já estão a começar a acreditar numa recuperação do mundo cripto. E vejam que, repito, o Bitcoin há cerca de 2 horas atrás, eu tenho aqui o gráfico, o Bitcoin há cerca de 2 horas atrás, bateu 73 mil dólares. E muita gente, 73.145. Vou deixar-vos aqui o print também. Então, minha gente e meus bons amigos, aos poucos as coisas estão a começar a acontecer. Aquilo que nós temos dito aqui de forma repetida, até bastante insistente, mas eu faço questão de insistir para que fique registrado, está a começar a acontecer. A recuperação do mundo cripto está a começar a acontecer. Bitcoin não estava em 60 mil dólares tanto há um mês atrás. Estava. Hoje está, neste momento, hoje já bateu 73 mil dólares. Está na faixa de 71, 72. Então, o Bitcoin está caindo ou está subindo? De 60 para 73 ou para 72 é uma subida ou uma queda? Porque muita gente, a esmagadora maioria, afirmava e batia no peito, a pés juntos, Bitcoin de 60 ou de 70 ia cair para 50. Mesmo aqui no nosso grupo, apesar de não gostar muito de pessoas negativas, porque acho que uma energia negativa atrai negatividade, mas cheguei a ler aqui algumas mensagens nesse sentido. Bitcoin ia buscar 50 mil dólares. Parece que vão morder a própria língua, né? Parece que não se deram bem. E quem acreditou nessa queda do Bitcoin, quem apostou como urso que é, cavaleiro do apocalipse que só vê desgraça, apostou na queda do Bitcoin e apostou-se para alavancado, alavancou, por exemplo, no mercado de futuros papéis em 10, 15, 20 vezes, foi completamente liquidado já sumiu do mercado, que é a esmagadora maioria. Pessoas que acham que o mundo cripto é um joguinho de cassino, é um joguinho de tigrinho e ficam apostando como num cassino em 10, 15, 20 vezes. E quem está apostando na queda já se deu mal, e quem continuar a apostar nessa queda vai se dar muito pior ainda. Vocês vão ver. Bitcoin neste momento, e era isso que eu queria dizer, eu já disse isso várias vezes, Bitcoin neste momento está caminhando a passos largos para ir buscar a sua MA200, ou seja, a sua média mensal de 200 semanas, que está acima de 90 mil dólares. É para lá que estamos indo, apesar de estarmos em plena guerra. Agora, vejam o seguinte, e por isso é que eu digo, não adianta só analisarmos gráficos, vejo aí muitos analistas pegarem gráficos, o gráfico tem que ser condimentado com a realidade. Não for condimentado, se não for contrabalançado com a realidade, não serve nada.
Por isso é que eu faço sempre essas análises dos fatores geopolíticos, macroeconomia, das movimentações no xadrez político mundial, porque sem isso a gente não entende o que se passa. E digo-vos eu agora, imaginem agora, foi feito um acordo de cessar-fogo, intermediado pelo Paquistão, de 15 dias. Ou seja, os Estados Unidos, eles tinham dado até ontem à noite, para que se o Irã não liberasse o estreito de Hormuz, iriam atacar usinas nucleares, usinas energéticas, iriam fazer um estrago grande no Irã. Não chegou nesse ponto, porque, entretanto, houve este acordo intermediado pelo Paquistão. Então, os Estados Unidos deram mais 15 dias para que se chegue a um acordo definitivo de cessar-fogo. Só que o simples facto de ter havido esta prorrogação de mais 15 dias, o Bitcoin já deu uma explosãozinha. Hoje, por exemplo, os mercados financeiros estão a valorizar bastante, 2%, 3%, 4%. Agora, digo-vos vocês acham que num ano de eleições nos Estados Unidos, as eleições de middle term, ou seja, de meio de turno, em que se o Trump perder a maioria nas casas legislativas, ou seja, na Câmara dos Deputados Federais e no Senado americano, ele sabe que os democratas lhe irão fazer a vida negra. Inclusive, já se fala, se eles adquirirem a maioria, vão fazer um impeachment ao presidente Trump, um impeachá-lo. Então, vocês acham que ele, sabendo disso tudo, não vai rapidamente encontrar uma solução para este imbróglio onde ele se enfiou junto com Israel? Tivesse deixado Israel estar lá guerreando, porque Israel se sustenta e se mantém com a ocupação de territórios e uma força bélica das mais sofisticadas do mundo. Ele que deixasse, isso é a minha opinião, ele que deixasse Israel aí na frente, e ele sendo parceiro de Israel, mas sem se expor assim tão ostensivamente. Como agora está dentro do conflito, ele entrou dentro do conflito, e quando se entra num conflito de uma guerra dessas, sabe-se quando se entra, agora não se sabe quando é que se sai. Vocês acham que num ano de eleições em que ele precisa de ganhar essas eleições, em novembro, se não me falhar a memória, vocês acham que rapidamente ele não vai arranjar uma solução para este conflito que lhe permita ter bons resultados políticos e, sobretudo, económicos na economia americana, que está tão debilitada com a postura ultraconservadora do presidente do FED, do Jeremy Powell. Quando agora o mandato dele termina no dia 15 deste mês e vai assumir no dia 15, até ao dia 15 de maio vai assumir portanto, o novo presidente do FED. Então, o presidente americano, ele sabe muito bem que ele tem que rapidamente resolver esse conflito, né? Colocar o novo presidente do FED, começar a injetar trilhões de dólares de liquidez, e com isso os mercados de economia americana e as economias dos outros países vão começar a explodir. Ele sabe muito bem disto. E agora digo-vos e pergunto-vos, vocês acham que, por exemplo, se daqui a 15 dias ou até antes for anunciado um cessar-fogo, uma resolução do conflito, o que é que vai acontecer com os mercados financeiros, com o mundo cripto? Seguramente vão explodir de valorização. Seguramente. Porque é uma série de fatores, tudo conjugado, que vai fazer com que nós vamos ter a maior explosão de valorização das criptomoedas. Dizer isto neste momento em plena guerra, em plena negatividade, digamos assim, dos mercados, até parece uma heresia, uma provocação, mas não é não, porque está bem pertinho, aliás, já está a começar. Repito, o Bitcoin estava a $60.000 há meia dúzia de semanas atrás. Hoje já está a 72, hoje já bateu 73. Então pergunto, isto é subida ou é queda do mundo cripto? Claro que é subida. Agora, o segredo disto está em nós termos esta visão, este vislumbre, este norte, antes das coisas acontecerem. Porque depois de começar a ver Bitcoin acima de $100.000, meus amigos, aí todo mundo vai entender que realmente o Bitcoin vai atingir
máximas históricas acima de 126 mil dólares. Mas aí fica evidente mais. Aí todo mundo quer, aí todo mundo vai chegar. Aí vai ser o FOMO, vai fazer com que aquele índice que hoje está em 45 ainda é medo, neutro a partir de 50, mas chegando essa gente toda, quando começar a ver Bitcoin acima de 100 mil, de 120 mil dólares, aí vai passar de medo para ganância. E aí quem podia comprar hoje a preço de banana, em final de feira, vai comprar 2, 3, 4, 5 vezes mais caro. Mas, como eu costumo dizer, cada um compra os seus ativos ao preço que merece, em função do conhecimento que tem, em função das convicções que tem, cada um paga o preço que merece pagar. Portanto, aqueles que pagam agora, que comprem agora neste fundo, vão ser muito compensados. Aqueles que não acreditam ainda e que precisam ver o Bitcoin acima de 100 mil dólares, vão ver quando o Bitcoin estiver acima de 100 mil dólares, as principais altcoins vão ter explodido já 2, 3 vezes de valor. E aí vão morder a língua e torcer a orelha. E cá estamos nós para dizer, não temos nada a dizer. Nós avisamos. Tantas vezes que nós avisamos nas nossas armas. Está a gravar os nossos vídeos. E depois é só encaminhar as pessoas aos nossos vídeos. Olha, vão aceitar as nossas armas que está tudo lá registrado. E estamos vendendo lenços e aceitamos pagamento em Vitra. Então, gente, o que eu vos quero dizer muito resumidamente é o seguinte. Bitcoin já está a começar a sua recuperação. E claro que ele começar a desenhar topos ascendentes, porque ele está fazendo fundos ascendentes, mas topos descendentes. Mas quando ele começar a continuar a fazer os fundos ascendentes, ou seja, o fundo que bateu foi 60 mil dólares, agora está acima de 70 mil, ou seja, fundos ascendentes. Mas quando começar a fazer topos ascendentes também, acima de 100 mil, acima de 110 mil, acima de 120 mil dólares, vai ficar escancarado. Aí vai ser fácil todo mundo saber que o mundo cripto vai valorizar muito. Só que quando deixar de chegar nesta fase, o mundo cripto já estará noutros patamares. As altcoins já estarão noutros patamares de preço. O Bitcoin já estará acima de 120, 150 mil dólares. Aí, claro que é evidente. Aí, claro que todo mundo vai perceber que, afinal, nós sempre avisamos que o Bitcoin não fez topo em 126 mil dólares. Né? Apesar da esmagadora maioria achar que sim e tal, 126 mil corrigiu para 60, muita gente dizendo que ia bater 50 mil, que ia bater os 40 mil dólares, e muita gente quebrou a cara, muita gente já foi liquidada no mundo cripto, super alavancando. Para nós holders raiz, que somos holders raiz, aqui no projeto de Vitra e no mundo cripto, isto não nos afeta nada. Claro, de alguma forma afeta porque temos de ter mais paciência do que seria suposto. Né? Esperava-se que o mundo cripto que tivesse explodido acima de 50 mil dólares no final do ano passado. Não aconteceu, fruto de uma série de fatores, manipulação de mercado, pelo JP Morgan, fizeram tudo para derrubar o Bitcoin, fizeram tudo para ver se faliam o Michael Saylor da Strategy, fizeram tudo para ver se abocanhavam como baleias gulosas, famintas, e vampiras que são, se lhe abocanhavam os bitcoins, que já está assentado em mais de 700 mil bitcoins. Então fizeram de tudo e nós acabamos sofrendo tudo isto, né? Toda esta manipulação do mercado, toda esta guerra entre titãs, grandes players do mundo tradicional, os banqueiros tradicionais do Wall Street e o mundo cripto. O mundo cripto venceu. A verdade é que o mundo cripto venceu e esses institucionais, esses grandes banqueiros, estão entrando com tudo no mundo cripto. Estão aprovando ETFs de Bitcoin, e Ethereum. A Stanley Morgan, que é um dos 5 maiores bancos dos Estados Unidos, já aprovou um ETF de Bitcoin. É BlackRock, nem se fala, o seu ETF, o IBIT, enfim, compra avidamente. Então, o mundo cripto venceu o mundo tradicional financeiro. Só que até agora esta guerra, digamos, dar uma trégua, nós acabamos levando esta pancadaria toda em cima. E muita gente não resistiu a esta pancadaria toda, a esta manipulação toda do mercado, a estes fundos, esta manipulação feroz
dos grandes players fizeram de tudo para derrubar o mundo cripto, e nós pequeninos, nós investidores pequeninos, acabamos sofrendo isto tudo. Mas quem tem as informações que nós temos e que eu vou aqui partilhando com vocês e acredita naquilo que vamos aqui trazendo, não tem por que estar preocupado. Não tem por que estar preocupado. Claro, está demorando mais do que nós queríamos, está demorando mais do que nós pensávamos, está demorando mais do que nós prevíamos, mas vai acontecer, gente. A valorização explosiva do mundo cripto e a maior alt-season da história de todo o mundo cripto vai acontecer. Vai acontecer este ano. E já está a começar. Repito eu, imaginem vocês uma declaração de cessar-fogo nos próximos 15 dias. O que é que vocês acham que vai acontecer? Os mercados vão explodir. E esse cessar-fogo vai acontecer. Esse acordo vai acontecer. E sabem porquê? Eu vou dar-vos a minha opinião mais uma vez. Eu fiquei sabendo, sou curioso, estudioso dessas matérias, o Irã agora, eles querem aplicar, não sei se vocês sabiam disso, eles querem aplicar agora uma taxa sobre a saída dos petroleiros que passam lá no Estreito de Hormuz. Sabem de quanto? Sabem de quanto? $1 por cada barril que seja transportado. $1 por cada barril. Resumindo a história, fazendo as contas, a matemática deles, dá cerca de $1 bilhão por dia, porque sai de lá cerca de 1 bilhão, pelo Estreito de Hormuz, passa cerca de 1 bilhão de barris de petróleo por dia. E é o que eles querem. É o que eles querem. Então, esse acordo vai ser alcançado, sim. Não sei se nesses termos, se noutros termos, mas esse acordo vai ser alcançado, sim. O Estreito de Hormuz vai ser liberado, sim. Os petroleiros vão continuar a trafegar e a transportar o petróleo que sai por ali, que é cerca de 20-25% de toda a produção mundial de petróleo. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Até porque, repito, os americanos não podem prolongar muito esta guerra, porque eles têm eleições este ano. Não podem perder essa eleição. Percebem? Então, na posse dessas informações, na posse da informação de que o Jeremy Powell, o presidente do FED, está de saída, que tanto prejudicou o mundo cripto, esse senhor atraso, junto com o Gary Gensler, o ex-presidente da SEC, perseguiram os CEOs. O CZ da Binance esteve preso 4 meses, perseguido pela SEC, e teve que pagar um acordo de cerca de 4 bilhões de dólares. Isso para ele não é dinheiro, não. Enfim, a perseguição que foi feita ao mundo cripto e a luta que foi travada por esse senhor Jeremy Powell ao serviço dos grandes banqueiros não é coisa pouca, não, gente. Então, a partir de agora, todas essas condicionantes estão removidas e a partir de agora essa guerra vai acabar, sim. Vai haver um acordo de paz, sim. Os mercados vão explodir de valorização. Repito, os Estados Unidos têm eleições este ano e não podem ficar mal na fita, porque senão os republicanos, Donald Trump, perde a mão sobre o Congresso e o Senado norte-americano. Isso não pode acontecer. Então, essa guerra vai acabar rapidamente. Esse acordo vai chegar e, com isso, os mercados financeiros vão explodir e as economias mundiais vão explodir. E vocês vão ver a explosão também do M2 global, ou seja, o total de dinheiro impresso pelos governos e pelos países, que está em cerca de 114 trilhões de dólares neste momento, os países dos Estados Unidos, do Japão, enfim, da China, da Europa toda, está em cerca de 114, vai subir para 130 trilhões. E nunca se esqueçam disso. Até tem aqui um gráficozinho sobre isto, que eu vou partilhar com vocês, e nunca se esqueçam disto, que este gráfico aqui, que é do M2 Global. Este gráfico aqui é muito interessante. Portanto, vai ter uma explosão.
Ou seja, vão chegar trilhões de dólares às economias dos países mundiais. E nunca se esqueçam disto, o principal motor de impulso, de valorização do Bitcoin é justamente a explosão do MM2 global, ou seja, do total de impressão de riqueza pelos países e pelos governos, pelos bancos centrais. Quando essa riqueza explode, o Bitcoin explode junto. Então isso vai acontecer, até porque essa guerra é muito cara. E a IA, e só se vence guerra hoje em dia com a IA. Os Estados Unidos estão aí provando isso. Já o fizeram na Venezuela, em que foram em 12 horas lá pegar o Maduro, fizeram agora no Irã, em que as lideranças foram mortas, em um espaço de tempo muito reduzido, porque eles têm tudo o que é IA sofisticadíssimo, eles têm. Os outros países têm que copiar agora. Os outros países têm que investir bilhões de dólares em tecnologia avançada. E isso é impulsionar a impressão de dinheiro. E é justamente a impressão de dinheiro que faz com que o Bitcoin e os mercados financeiros explodam. Ao ponto de pessoas como o Elon Musk, que não é nada besta, né? E o CEO da Nvidia e outros da Google e da Meta, o Mark Zuckerberg, estão já preparando os IPOs, ou seja, estão já preparando as suas empresas para fazerem ofertas de ações no mercado público, para captarem toda essa grana, essa enxurrada de dinheiro que vai chegar no mercado. Eles já estão preparando as empresas deles para lançarem ações no mercado e captarem essa grana do mercado. Então eles sabem que vão chegar trilhões de dinheiro, de dólares, aos mercados. Eles já sabem. E esses senhores não têm essas informações. Vocês acham que não? Frequentando direto lá a Casa Branca em Mar-a-Lago, do presidente Trump, jantando com ele, almoçando com ele. Então, eles já estão preparando a forma de captarem esses recursos que vão surgir. É um tsunami de dinheiro. Eles já estão já preparando os IPOs, ou seja, inicial pública oferta, ou seja, uma oferta inicial pública de ações para captarem esse dinheiro todo. Então, para quem tem um pouquinho de conhecimento sobre como é que isto funciona, a gente ao ler notícias de que esses CEOs dessas 7 magníficas já estão preparando portanto, a oferta pública de ações no mercado de ações, é porque sabem que vão chegar a trilhões de dólares aos mercados. Então é só estarmos atentos a isto. Fazemos a nossa parte, que é estarmos bem posicionados. Então, mas ainda em relação ao Bitcoin, deixa-me só dizer-vos isto aqui rapidamente, para que isto fique a constar aqui. Olha, aqui é o gráfico, e volto a dizer, um gráfico não serve de nada se não for temperado, se não for analisado, condimentado com conhecimento da realidade geopolítica, não serve de nada. Este gráfico, por exemplo, aqui é o gráfico diário do Bitcoin. E ele fez esta acumulação toda a partir dos 60 mil, e agora vai explodir de preço. Bitcoin vai buscar 90 mil mais depressa do que vocês imaginam. E no gráfico mensal, que é um gráfico espetacular, este gráfico eu guardo aqui com muito carinho, no gráfico mensal, vejam só como é que o Bitcoin está a comportar-se. Olha, este último aqui é o gráfico mensal. O Bitcoin aqui no índice RSI estocástico bateu no zero, bateu no fundo. É aqui a pontinha do gráfico, esta bolinha amarela, bateu no zero, então não tem mais ponto que ir. Quando ele fez o fundo em 60 mil, bateu no fundo e já começou a subir. E vai dar esta pancada para cima, no gráfico de cima, que é o gráfico mensal. Se vocês virem, em qualquer gráfico mensal, ele teve 5 velas de venda, 5 velas vermelhas. Março já ficou ligeiramente positivo, ficou com cerca de 1%. E abril já está a desenhar uma vela espetacular. Abril já está a desenhar uma vela de valorização do Bitcoin espetacular. Eu até vou colocar aqui, eu tenho estes gráficos, mas, por exemplo, se for através de um gráfico aqui, que vou pegar aqui rapidamente na Binance, fica mais visível ainda, porque esses gráficos aqui são mais sofisticados, mas eu vou tentar aqui vos trazer agora online. Deixa eu pegar aqui rapidamente, enquanto vos falo,
porque aí vocês vão entender o que eu estou a dizer. Ou seja, depois de 5 meses de queda, e Bitcoin só tinha feito isto em 2018. 5, 6 meses consecutivos de queda. Só fez isso em 2018. E fez agora novamente em 2025, 26. Depois de 5 meses de queda, deixa eu colocar aqui, está numa hora, deixa eu pegar aqui o gráfico mensal rapidamente, só para vocês perceberem o que eu vos digo. Vou pegar aqui assim rapidamente, muito rapidamente, que eu estou aqui a fazer isto tudo nas coxas, como se costuma dizer. Já consegui, deixa eu bater aqui a foto agora. Mas está lento a chegar. É complicado, às vezes aqui no Telegram. Ele está muito lento. Mas daqui a pouco vamos chegar a foto aqui, eu já mando aqui para vocês. Bitcoin, ele fez 5 meses de queda, 5 meses de velas vermelhas. Em março ficou ali 0,81% já positivo. E agora no mês de abril já está a desenhar no mensal uma vela robusta, uma vela de valorização pujante. Então este mês de abril, maio, junho e julho e agosto vão ser meses espetaculares de valorização explosiva de todo o mundo cripto. Acreditem no que eu vos digo, minha gente. Acreditem no que eu vos falo. E quem tiver essa visão vai estar muito bem. Quando começamos a ver Bitcoin subir bastante, quando começarmos a ver as altcoins subirem bastante, claro que necessariamente a Vita também vai subir junto, até porque eu tenho toda uma estratégia alinhada para alimentar a subida explosiva também, exponencial do nosso projeto. Portanto, mas como sempre vos disse, agora não vale a pena. Imaginem vocês que tínhamos investido em marketing, em listagens. O que é que tínhamos feito? Tínhamos dado um tiro no pé imenso, porque quando o índice do medo e da ganância está na lama, quando está no medo extremo, ninguém compra. Ninguém compra. Pelo contrário, as pessoas estão a vendendo, panicadas, cheias de medo, em pânico. Estão vendendo, pensando, ao menos vou vender agora porque mesmo que corra um prejuízo, vou vender porque senão vai cair mais e mais e eu acabo me prejudicando. E essas vendas em cascata acabam puxando o preço mais para baixo ainda dos ativos, vira um efeito dominó. E é isso que se passa nos mercados. Então, deixem-vos mandar aqui agora, já consegui, aqui a foto que eu bati agora, às 21 e pouco, deixa eu mandar aqui. Bati agora às 21h49 minutos, há 2 minutos atrás. Olhem aqui, ó. Vejam aqui, isto é o gráfico mensal do Bitcoin. Vejam aqui, em cada vela destas é o mesmo. 5 velas vermelhas, aqui laranja. 1, 2, 3, 4, 5. As 2 últimas velas são azul, ou seja, de valorização de compra. Neste momento, hoje são 9 de abril. Olhem a vela que já está a desenhar o Bitcoin, que é a última velazinha aqui. Bem robusta. E olhem a velazinha anterior do mês de março. Bem pequeninha, bem magrinha, mas já foi positiva. Já foi positiva. E vejam aqui embaixo já agora, aqui na referência, por exemplo, 7 dias. Nos últimos 7 dias o Bitcoin ele teve uma valorização 7,66%. Nos últimos 30 dias, ou seja, nos últimos 30 dias, ou seja, de 9 de março até 9 de abril, 2,47% de valorização. Nos últimos 90 dias, ou seja, nos últimos 3 meses, 20% negativo. Nos últimos 180 dias, ou seja, nos últimos 6 meses, foi catastrófico, 36% negativo. Mas num ano, 4% negativo. E acreditem agora que a partir de agora esses dados vão começar a inverter-se. Ou seja, os 90 dias daqui a 1, 2 meses já vão estar positivos, os 180 dias daqui a 3, 4 meses vão estar positivos, e num ano o Bitcoin já vai ter uma valorização de 20, 30%. Vocês vão ver se isto não se vai concretizar. Então é preciso nós termos esta panorâmica muito clara, muito cristalina em nossas mentes. Ou seja, corrigiu-se em 5 meses, até fevereiro, foi queda, foi sangria, foi sangue nos mercados. Março
já recuperou um pouquinho, que é esta penúltima velazinha, e em abril está a performar muito bem. O Bitcoin estava em $60.000. De 60 para 73, já tem uma valorização, ora, se for 6%, 60 dá 66, mais 6, 12, 72, já tem uma valorização de 20%. Percebem o que eu vos digo? Entre final de fevereiro, ou seja, entre março e abril, o Bitcoin de 60 mil bateu 73. Ou seja, 72 dá 12 mil a mais. Dá 20% de valorização. E muita gente não tem essa percepção assim tão clara e tão nítida. Estava em 60 mil, quando bate 72 mil, faz 20% de valorização. Cerca de um mês. Esses são números. Não é achismo, não é uma opinião minha. Não, são números. São números estatísticos, científicos, matemáticos, irrefutáveis. O Bitcoin está subindo, sim. O Bitcoin está se valorizando, sim. Estava em 60 mil, hoje já bateu 73 mil. E está indo para 90 mil dólares. E quando bater acima de 100 mil dólares, aí a festa vai começar a ficar bonita. Aí muita gente que tem um pouquinho de conhecimento vai consolidar as suas análises, a sua visão, e os outros que não têm esse conhecimento vão começar a pensar, poxa, rapaz, mas estava em 126 mil, indo para 60 mil, já está acima de 100 mil, se calhar vai começar a subir mesmo. Aí vão começar a comprar, vão começar a entrar. E quando chegar acima de 126 mil dólares, ou seja, quando bater a sua ATH deste ciclo, aí vocês vão ver uma coisa. E quando bater acima de 150 mil dólares, aí vai ficar insano. Vai ficar uma loucura, uma euforia. O índice de extremo medo vai passar para a ganância. E de ganância, quando subir acima de 150 mil dólares, vai subir. Acima de 200 mil dólares, vai passar para a ganância extrema. E quando bater acima de 300 mil dólares, está na altura de nós começarmos a vender com a liquidez que essa adivinhada vai trazer para nós. Só que mais de 90% das pessoas faz exatamente o movimento contrário. Faz exatamente ao contrário do que deve ser feito. Por isso é que nunca ganham dinheiro no mundo cripto. Quando chegar à altura de nós começarmos a vender, vamos vender, é claro. Mas não pode ficar ricos só na tela, não. Ficar ricos só nas carteiras. Não, tem que se converter em USDT ou STC ou reais, o que vocês quiserem depois. Quando chegar a essa altura, a gente tem que vender sim. A altura certa de vender. E cá estarei eu para vos dizer, gente, agora é a altura de começarmos a vender. Bitcoin já está muito pertinho de atingir o seu topo máximo desse ciclo. E tudo isso analisa uma coisa muito simples, que é o índice da dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin em relação às altcoins. Esse é o farol depois. Neste momento, a dominância do Bitcoin está em cerca de 58%. Ou seja, todo o mercado de cripto, a capitalização do mercado do Bitcoin, que neste momento está em cerca de 1,4 trilhões, ocupa cerca de 58%. Mas vai cair, e quando começa a cair, se consolida e se materializa a chamada a rotação de capital. Entra primeiro no Bitcoin e depois começa a entrar nas altcoins. Não que o Bitcoin se desvalorize, mas as altcoins começam-se a valorizar mais do que o Bitcoin. Chama-se isso a rotação de capital. E a dominância vai caindo do Bitcoin e vai subindo a dominância do Ethereum, porque nunca se esqueçam, não há alt-season sem a valorização do Ethereum, que é o carro-chefe que puxa todas as altcoins atrás de si. Neste momento, a dominância do Bitcoin é 58%. Vai cair. Quando estiverem em 50%, vocês vão ver como é bonito ver as altcoins a disparar a valorização. E vai cair abaixo de 50% a dominância. E na altura nós chegaremos a quando? Quando essa dominância estiver em cerca de 44%, 43%. É a altura. E quando a dominância das altcoins de pequena capitalização de mercado estiver acima de um valor que eu depois vos vou dizer. Ela neste momento está a cerca de 7, 8%. Quando estiver acima de um valor de capitalização de mercado que é referência, que é o farol para mim, vou dizer, gente, agora a dominância do Bitcoin já caiu até onde devia cair, a dominância das pequenas altcoins já subiu até onde devia subir, a partir de agora é altamente arriscado a gente continuar aportados, a partir de agora é vender
e converter em stablecoins os nossos ativos. Tudo isso a gente vai fazer juntos, no momento certo. Agora, o momento, acreditem, é não vender, quem já está bem posicionado, e quem se pode posicionar melhor ainda, se posicionar, porque a hora é agora. E quando for a altura de vender, cá estaremos para vender também. Não se preocupem, porque eu não sou daqueles que só quero ficar rico na tela, não. Eu quero ficar rico nas minhas wallets, nas minhas carteiras. E quero que vocês sigam isso junto comigo, essa estratégia toda, que a gente vai construindo juntos aqui no Projeto Vitra. Na altura de vender, cá estarei. Eu serei o primeiro a dizer, gente, eu vou começar a vender. Quem quiser me acompanhar, sinta-se à vontade. Porque a partir de agora, o que tinha de valorizar o mundo cripto já valorizou. O que tinha de valorizar o Bitcoin já valorizou. O que tinha de valorizar as altcoins já valorizou. O que tinha de valorizar a Vitra também já valorizou, porque agora o mercado vai começar a cair e vai fazer derreter, cair a Vitra também. Ou seja, está fazendo fundo agora, como o Bitcoin vai começar a subir, e quando for a altura certa de vender, cá estaremos para, em conjunto, em família Vitra, cá estaremos todos juntos para surfar essa onda de valorização que vai vir. Então, era isso que eu vos queria dizer mais uma vez, dizer-vos que não se deixem vencer pela apatia do mercado, pela violência nessas correções, por esse sangramento, porque se vocês pensarem um pouquinho, a matemática é muito simples. Repito, não estava a 60 mil dólares o Bitcoin há 2, 3 semanas atrás? Não estava. E quando estava a 60 mil dólares, a esmagadora maioria dos jornalistas, pseudo-influencers diziam que ia cair abaixo de 60 mil dólares. Quem dissesse o contrário era louco, era um otimista doente. 60 mil dólares caiu abaixo, e eu disse na altura que fez fundo. Tinha feito fundo em 60 mil dólares. Não está caindo mais, está subindo. Já está acima de 70 mil dólares. Já está acima. E em plena guerra. Agora imaginem quando esta guerra chegar a um cessar-fogo e a um acordo de paz. Porque esse acordo, repito, vai ter que existir. Porque ano de eleições nos Estados Unidos. O Donald Trump não pode entregar a maioria das câmaras do Senado e dos deputados federais nas mãos dos democratas. Então ele sabe que tem que resolver essa situação, essa guerra, rapidamente e começar a apresentar, com a nomeação do novo presidente do Fed, que é agora já em maio, que ele toma posse, com a saída do atual presidente, o senhor Atraso, que muito prejudicou a economia dos Estados Unidos. Muito prejudicou. Portanto, ele sabe, o presidente Trump, que tem que apresentar bons resultados económicos rapidamente até outubro, até novembro, porque senão perde as eleições. Ele sabe disso. Então, gente, nós somos uns felizados, nós somos uns privilegiados, nós somos uns abençoados por Deus, por estarmos a ter a oportunidade de ver, de assistir, de participar, de vivenciar uma oportunidade única na história da humanidade. É esta ruptura institucional, é a morte da Web 2, é a morte dos sistemas financeiros tradicionais, é a morte do Wall Street e a migração de toda esta riqueza, de toda esta enxurrada de dinheiro do mundo tradicional financeiro para o mundo cripto. E nós somos os abençoados por Deus por termos esta oportunidade. Agora resta saber se vocês vão surfar ou não esta oportunidade. Porque a grande maioria não vai surfar. A grande maioria já foi sugada, já foi expurgada do mercado. Estamos aqui nós, somos poucos. Espero que cada um de vocês escute essas minhas palavras e que façam bom uso delas. Segura as suas criptomoedas, aqueles que já estão bem posicionados, e repito, aqueles que não estão, se posicionem, porque a oportunidade é agora. E digo não apenas no projeto Vitra, mas em outros ecossistemas. Boas altcoins. O que eu digo em relação a Vitra, que é o nosso projeto, a nossa gema, digo em relação a boas altcoins. Porque não sou cínico e hipócrita, não, só o Vitra. Não, Vitra é o nosso, tem um potencial de valorização 50, 100 vezes ou mais. Mas há outros projetos com esse potencial também. E a grande maioria com menos potencial, porque são altcoins já com uma capitalização de mercado já bastante robusta. Por exemplo, o Ethereum não faz 50 vezes, de jeito nenhum. Uma AVAX
possivelmente até pode fazer 50 vezes. Uma Solana não faz 50 vezes, mas pode fazer perfeitamente, faz seguramente mais do que 10 vezes. Uma Avax faz seguramente mais do que 20, 30 vezes. E outras, uma Atom e outras, que não precisa andar aqui a dizer uma por uma. Agora, a nossa tem potencial para fazer facilmente acima de 50 vezes, acima de 100 vezes. Porquê? Porque é um projeto pequeno, é uma captação de mercado muito pequena e com umas poucas dezenas de milhares de dólares faz o projeto valorizar exponencialmente. E temos um supply extremamente reduzido, só 10 milhões de tokens. Então, nós temos uma gema em nossas mãos. Mas, repito, não é só Vitra. Há outros projetos maravilhosos. Agora, a questão é, vocês vão surfar essa onda ou vão entregar ouro ao bandido, como mais de 90% das pessoas fizeram? Aqui no nosso projeto e em todos os outros projetos. Eu não entrego. Eu estou à espera desta oportunidade há mais de 4 anos aqui, junto com vocês. Porque vivi um pouquinho do ciclo anterior, me capitalizei um pouquinho, tive bons lucros, mas tive medo. Agora, neste ciclo, não. Agora, esse ciclo, eu estou com tudo. Estudei muito, minha gente, acreditem, estudei muito, pesquisei muito. Então, digo-vos e vos garanto, é a oportunidade que nós temos de mudança de vida, de ajudar as nossas famílias, numa oportunidade do mundo cripto que temos nas nossas mãos. Agora, repito, mais de 90, 95% das pessoas vai deixar escapar essa oportunidade. Aliás, 95% já deixou escapar. Já vendeu, já saiu do mundo cripto. Agora, vocês que ainda estão no projeto, não deixem essa oportunidade fugir por entre os vossos dedos. Não deixem. Não deixem. Agora só depende de vocês. Bom, era isso que eu vos queria dizer, dar-vos essa palavra de alento, de esperança, apesar deste caos geopolítico, mas repito, apesar disto tudo, o Bitcoin, o mundo cripto, está surpreendendo muita gente. A mim não me surpreende nada, porque o Bitcoin foi criado exatamente para momentos como estes. Para quando houver um reset financeiro do sistema financeiro, o Bitcoin aparecer como ponto seguro, como reserva de valor. Foi para isso que Satoshi Nakamoto o criou em 2008, no dia 3 de janeiro de 2009. O white paper foi escrito em dezembro de 2008 e em 3 de janeiro foi mintado e cunhado o primeiro bloco, no dia 3 de janeiro de 2009, para dar resposta exatamente a situações como estas, em que os governos centrais precisam imprimir trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro tradicional. E foi o que aconteceu em 2008 com o subprime. Então, o Satoshi Nakamoto, que não se sabe ele quem é, se é uma instituição, se são várias pessoas, se é um fulano, criou exatamente para isto. E nós temos, neste momento, em 2026, a oportunidade exatamente, os governos, os bancos centrais vão ter que imprimir trilhões de dólares exatamente como fizeram em 2008. Porque em 2008 o Bitcoin não era conhecido, não era adotado. Agora vejam que em 2026 o Bitcoin é conhecido e é adotado pelos grandes players institucionais, por uma BlackRock, um JP Morgan, foi obrigado a adotar o Bitcoin, um Stanley Morgan, uma Fidelity, enfim, os grandes players, um Goldman Sachs, um Bank of America, os bancos europeus centrais, todos eles foram obrigados a aderir ao Bitcoin. Então, enquanto em 2008 não era conhecido e foi criado para isso o Bitcoin, agora foi criado para isto, mas já é conhecido. Então, a oportunidade de valorização deste ciclo vai ser a maior valorização de todos os ciclos. Até agora, o ciclo que mais valorizou foi em 2017. Mas eu creio, sinceramente, que este ciclo, 2025 e 2026, vai ser muito mais agressivo e vai ter uma valorização muito superior ao que se passou em 2017. Em 2017, que até agora foi o ciclo de maior valorização do mundo cripto. Mas este ciclo, em minha opinião, em minha visão, vai ser muito mais agressivo e vai trazer muito mais valorização do que em 2017. Porquê? Porque uma série de fatores macroestruturais está a acontecer. Necessidade de injeção de trilhões de dólares, necessidade de redução de taxas de juro, apesar destas guerras, necessidade de financiar a IA com trilhões de dólares, porque a China já o está fazendo. Os Estados Unidos, se não o fizerem, vão perder esta corrida. Então,
toda necessidade de pagar, portanto, a dívida americana, que não vai pagar, mas tem que liquidar os juros, em cerca de 9 trilhões de dólares este ano. A dívida já está em 39 trilhões, é impagável. Mas tem que injetar dinheiro, porque senão o sistema quebra, e não pode quebrar. O sistema tem que ir sendo alimentado. E quando esse sistema é alimentado com estes trilhões de dólares, os ativos como o Bitcoin explodem. Sempre foi assim ao longo da história e vai ser assim de novo este ano. Então, repito, é uma oportunidade única em nossas vidas. Quem quiser e quem souber, que aproveite. Quem não souber, e quem não quiser e quem não puder, vai ficar a chupar o dedo. Mas não foi falta de aviso. E é tudo o que eu vos queria dizer. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Se não, ficamos por aqui e agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Aqui no chat, se tem alguma pergunta, alguma questão, não há. O pessoal gosta mais de escutar do que de falar, né? Então, ficaremos por aqui. Eu também estou bastante cansado. Enfim, levantei muito cedo. E um grande abraço, meus queridos. Muito obrigado pela presença. Saúdo com muita alegria aqui a presença da Shirley, Nasa Lopes, o Jaclan, Fábio Floripa, Denis, meu grande amigo Denis, Bolsonaro, meu amigo, o Marques, Sanivaldo, novo por aqui, o Gilmar Marques, o André Paris e os outros que foram entrando e saindo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e às nossas famílias também.